Então nós vamos falar um pouco do tromboelastograma. Então, o que você tem que avaliar no tromboelastograma é algum grau de amplitude e o tempo que isso demora para acontecer. Não adianta você fazer um coágulo e demorar muito tempo para formar esse coágulo. E não adianta formar um coágulo rápido e que não atitude uma amplitude necessária, uma firmeza necessária para eu interromper o sangramento. Então, você tem que identificar os elementos para ser analisado dentro do tromboelastograma. O primeiro elemento é o CT, Clotting Time. Clique seu CT Clotting Time, tempo de coagulação. Vai mostrar desde o início da avaliação do exame do tromboelastografia até o começo, de fato, da formação do coágulo. Ele não pode demorar muito tempo. Se demorar muito tempo, você não está formando um coágulo de uma forma adequada. Você tem o clotting time e você tem o CFT, que é o tempo de fato da formação da coagulação. Você pode identificar o ângulo alfa. O ângulo alfa ele vai mostrar o grau de coagulabilidade que o paciente está apresentando. Se está hipercoagulabilidade ou hipocoagulabilidade, você pode ver o MCF. MCF é o ponto de amplitude máxima, é o ponto de dureza máxima do coágulo. Outro dado que você deve considerar é o ML. O ML é o máximo lysis. Depois que você forma um coágulo estável, você controla a formação do coágulo através de uma fibrinólise. E o que mostra você está tendo uma hiperfibrinólise é o ML. Então, é uma questão para ficar bem clara. A droga que você usa no trauma, vítima de trauma, é o antifibrinolítico, o ácido tranexâmico. Então, a real indicação para aplicar o ácido tranexâmico quando o paciente tiver uma hiperfibrinólise verdadeira. Então, você pode analisar através do exame da tromboelastografia, né? Mas a gente vai começar a conhecer os detalhes desse exame para poder compreender melhor a sua evolução. Então, o primeiro parâmetro é o famoso CT, Clotting Time, o tempo de coagulação. Ele mostra o início do teste até o começo da formação do coágulo. Clotting Time é um traço, né, que vai do início do teste, do tempo zero do teste, até o começo da formação do coágulo. Quando você vai fazer essa avaliação do clotting time, você está avaliando, primeiro, fatores de coagulação. Você vai poder avaliar o CT, tanto para a via intrínseca quanto extrínseca da coagulação. Você vai fazer a avaliação do efeito da heparina. Através da análise do clotting time, você consegue dizer se é um sangue heparinizado ou não. Se o problema é uma deficiência de fator de coagulação, no clotting time, você pode ver a sua amplitude até 2 milímetros, a sua maior amplitude, 2 milímetros. É uma análise em milímetros, até 2 milímetros. Clotting time. O tempo máximo do clotting time, ele vai percorrer o seu tempo. É o tempo que demora para ter a formação do coágulo. Se o clotting time foi muito longo, é porque você não está conseguindo coagular de uma forma correta. Se o clotting time foi muito longo, ou você tem problema de fatores de coagulação, você tem um problema de heparinização desse sangue. Esse é o tempo de clotting time, o tempo máximo que você pode ter, é variável, dependendo da via que você está analisando, se é intrínseca ou extrínseca. Intrínseca ou extrínseca, então é variável.
Além do CT, outro que você analisa, o CFT, tempo de formação do coágulo. CFT, ele vai mostrar a qualidade e a consistência desse coágulo. Ele vai dizer a relação de polimerização de fibrina, a estabilização do coágulo, a formação de trombina, os fatores que tem que acontecer para começar a formação de um coágulo eficaz. E o coágulo vai sendo formado até se estabilizar, até ter um coágulo estável. Então é a dureza máxima do coágulo. Ele começa a se formando, ele tem que chegar a um coágulo estável. Então ele demonstra a qualidade e a consistência desse coágulo. CFT. Outro parâmetro que você vai avaliar é o ângulo alfa. O ângulo alfa mostra o estado de coagulabilidade do paciente. O estado de coagulabilidade do paciente. O ângulo alfa, o conceito é: quanto mais agudo, é mais hipocoagulável o paciente. Então você quer ter um coágulo duro, um coágulo bem resistente. Essa é a meta. Se você tem um coágulo, um ângulo alfa mais agudo, aí vai demorar mais tempo para você chegar ao valor de fineza. Então, quanto mais agudo o ângulo alfa, mais hipocoagulável é o nosso paciente. Quanto mais obtuso o ângulo alfa, mais hipercoagulável está o nosso paciente. Nenhum dos dois, os dois extremos são ruins. Nem pode estar muito agudo, nem muito obtuso. Nem hipocoagulabilidade, não uma hipercoagulabilidade você quer ter. Então o ângulo alfa tem que ter justamente o estado de coagulabilidade do paciente. É isso que ele vai mostrar. O ângulo alfa. Esses são parâmetros: CT, CFT e ângulo alfa. O maximum clotting firmness. A dureza máxima do coágulo é o ponto maior de amplitude que você tem no gráfico de análise. Então ele é importante para analisar o MCF. Você está avaliando também a qualidade desse coágulo. Se você forma um coágulo que não tem muita amplitude, você tem um coágulo que não é muito duro, que não é muito resistente, que não consegue conter de forma satisfatória o sangramento. Além do MCF, outro importante é o máximo lysis, que é a lise máxima. O que mostra o grau de fibrinólise que o paciente está apresentando. Então, quando você faz a avaliação, chegou no MCF, o ponto de dureza máxima, para você ter um estado de hipercoagulação e não consumir muitos fatores, você começa a controlar a produção do coágulo através de uma fibrinólise. E se você tem uma fibrinólise e que o ml menor que 15%, está degradando de uma forma simples, menos de 15% do coágulo, então você está mostrando um coágulo estável. Se tem uma hiperfibrinólise, então você não tem um coágulo, você está fazendo hiperfibrinólise. Hiperfibrinólise, você está degradando demais o coágulo. Você está degradando demais, o paciente vai voltar a sangrar. Ou seja, você faz a avaliação de um estado de hiperfibrinólise. É um ponto importante que é o IML. O ML, a droga que a gente utiliza para aquele paciente que está sangrando, que não tem um sangramento compressível, é o ácido tranexâmico, Transamin. O ideal é você se basear através da tromboelastografia. Se você tem uma hiperfibrinólise verdadeira, o ácido tranexâmico ajuda.
Se a coagulabilidade não é no ml, é lá no clotting time, o paciente pode estar paralisado, ele pode ter problemas de fatores de coagulação, de via extrínseca, por exemplo. Então é muito importante saber o que está acontecendo na formação do coágulo. O que mais aparece é o uso do ácido tranexâmico. O início. São esses parâmetros que a gente deve considerar. Além desses parâmetros, você tem que saber as vias que você avalia através do tromboelastograma. Quais vias que a gente vai analisar do tromboelastograma? A via INTEM, EXTEM, FIBTEM, EPTEM, APTEM. Sopa de letra. As principais, INTEM e EXTEM. INTEM vai mostrar a via intrínseca. Você pega a amostra de sangue e coloca no tromboelastograma e começa, vai rodando, vai fazendo o exame. Aí você vai colocando, vai pingando os agentes para ver a resposta do sangue. Para você avaliar a via intrínseca através da via INTEM, você vai pingar o ácido elágico. Ácido elágico. INTEM. O agente da via intrínseca é o ácido elágico. Você vai estar avaliando a deficiência de fator de coagulação. Via intrínseca. Deficiência de fator de coagulação. O ácido elágico. A EXTEM, você vai avaliar via extrínseca. Via extrínseca. O agente utilizado é tromboplastina, ou fator tissular, de cérebro de coelho. EXTEM, via extrínseca, a formação de coágulo e fibrinólise. Você vai pensar, formação do coágulo, de uma forma simples, ele vai ser formado por fibrina e por plaqueta. Então você vai avaliar esses dois pontos. É problema de fibrina? É problema de plaqueta? É uma hiperfibrinólise? Então, INTEM, EXTEM, você vai ter que fazer sempre. As outras vias, FIBTEM, EPTEM, APTEM, você vai fazer se tiver algum problema no INTEM e no EXTEM. Então, INTEM e EXTEM está normal, você pensa em outra causa. Não vai pensar em deficiência de fator de coagulação e nem em sangue paralisado. Você vai pensar em hipotermia, quadro mecânico, que está levando sangramento. INTEM e EXTEM, sempre vai fazer. Se tiver alteração, daí você pensa nas outras vias. Uma outra via é a FIBTEM. FIBTEM, você avalia junto com EXTEM. FIBTEM com EXTEM. EXTEM está alterado, então é um problema de coágulo por causa de fibrina ou por causa de plaqueta. Então, o coágulo é formado por fibrinas e plaquetas. Que alteração que eu tenho na formação do coágulo? EXTEM é um problema de plaqueta ou um problema de fibrina? Quem vai dizer é a FIBTEM. A FIBTEM, a que avalia a fibrina, vai dizer se você tem ou não esse problema. O agente que você vai utilizar é citocalasina D. Citocalasina D. Ela inibe a função da plaqueta. Ela tira a função da plaqueta.
Então é como se o coágulo fosse dependente só de fibrinogênio. Aí você consegue diferenciar. Você tem um coágulo, né? E o coágulo é formado de fibrina, fibrinogênio e plaqueta. Aí o paciente não forma coágulo. Não forma coágulo. Aí tem uma alteração na via extem. Se o problema é de plaqueta ou é fibrina. Aí você fibtem para avaliar o fibrinogênio. Fibtem, fibrinogênio. Aí você deixa o fibrinogênio atuando sozinho. Você pega a citocalasina e inibe as plaquetas. Inibe as plaquetas. Aí você tem um coágulo sem a função da plaqueta. Aí você vai ter um coágulo às custas de fibrinogênio. Não é um coágulo tão bom, é um teste. Então você faz porque você quer avaliar. Tirou a plaqueta. Aí você vai ver, você tem coágulo formado pelo fibrinogênio. Se você consegue formar o que era esperado, então o problema não é fibrinogênio. O problema é plaqueta. Não tem a plaqueta atuando. Agora tirou a plaqueta e mesmo assim você formou coágulo insuficiente, pensando só no fibrinogênio, então quer dizer que o problema não é a plaqueta, o problema é no fibrinogênio. Então o que você faz? Através da via fibtem, você avalia fibrinogênio. Fibtem avalia fibrinogênio. Acrescentando a citocalasina D. Aí você tira a plaqueta da função. Eptem, que avalia junto com intem. Tem a alteração de extem, fibtem. Intem, eptem. Eptem. Intem faz eptem. Você quer avaliar a função da heparina. Você quer avaliar se esse sangue está heparinizado ou não. Você coloca a heparinase, que degrada a heparina. Heparinase. Tem um paciente heparinizado e coloca heparinase. Você vai esperar a melhor da formação do coágulo. Se o problema é porque ele está heparinizado, você coloca heparinase, você faz a eptem, e aí se você corrigiu o clotting time, que é o início da formação, porque era um sangue heparinizado. Se você não corrigiu o clotting time, era porque a culpa não é heparina. Se ele tivesse heparinizado, você iria resolver. Como você não corrigiu, é porque você tem deficiência de fatores intrínsecos. Difícil. Outra via é a via aptem. A via aptem você faz tanto com extem como intem. Se tiver alteração intem-extem, você faz aptem. Alteração extem, fibtens, você faz fibtem e aptem. Alteração em intem, eptem e aptem. Aptem, o agente que se utiliza é a protinina. Protinina. Aptem usa protinina. Inibe a fibrinólise. Você quer ver em aptem se você tem uma hiperfibrinólise verdadeira. Seu problema é o ML, Maxus lisis. Se você inibe a fibrinólise, se você mantém só a formação do coágulo sem fibrinólise, se você corrige o ML, que estaria maior do que 15, é que o problema é porque é uma hiperfibrinólise. Uma hiperfibrinólise verdadeira. Vamos observar. Não é muito fácil, mas você vai gradativamente entendendo
o tromboelastograma e as suas avaliações e as suas respectivas vias. É um trabalho difícil.